a linha do tempo alienígena. Nós vamos ver os principais contatos com seres alienígenas que tivemos e também quais foram as formas desses seres. Nós vamos ver os tipos de alienígenas e quais foram as datas dos principais contatos nesse vídeo. Muita informação, talvez mais de 100, mais de 1000 fotos de alienígena nesse vídeo a gente vai conhecer. Quando foi o primeiro contato com seres de outro planeta ou alienígenas que tivemos? Você sabe qual foi o primeiro tipo de alien avistado? E os Greys, os outros, quando foram? A gente vai ver isso agora. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha que tem muita coisa chegando para vocês. Então vamos lá, vamos ver, começando a linha do tempo alienígena. Isso aqui é muito importante, chama Alien Timeline, é uma imagem ilustrativa, mas nós vamos a fundo nisso, a gente vai procurar um pouco para ver todas as referências. Então, a primeira resposta, né, quando foi um dos primeiros contatos nessa linha do tempo com seres alienígenas? 1947. Então, começou o grande volume de avistamentos de OVNIs ou discos voadores pela humanidade. Lembrando que nós tivemos uma queda na Alemanha ali numa época ali por 1936, foi a primeira queda mais documentada na Alemanha, mas a gente tem em 1947 um grande volume, um aumento de avistamentos. Então eram Little Green Men, seriam os homens verdes, né? Alguns acreditam que são marcianos até, foi esse avistamento. Daí a gente começa em 1951, repare que a gente está chegando mais ou menos na época que ali a gente vai começar a falar da Lua, né, das viagens à Lua, e a gente começa aí, e uma era, a partir de 1950, começaram as eras dos contatos, os grandes contatos. Inclusive, começou a onda de muitas pessoas relatando, né, que estavam no carro, de repente houveram abduções, a pessoa se lembra de estar no local, de repente acorda dias depois em outro. Daí a gente vem aí com os Flatwood Monsters. Vamos dar uma olhada aqui que é isso? Flatwood Monsters. Os Flatwood Monsters, hein? Olha, eles são monstros, né? Que começaram a aparecer na floresta, pessoas relatando. Só para você sentir um pouco, olha os relatos, né? Quando a gente fala desses Flatwood Monsters, o que eram ali? Você acredita? Tipo, avistamentos desse tipo que a gente tá vendo aqui realmente eram seres, bom, estranhos, né? Aparentemente ali, muitos relatos, aqui são algumas ilustrações da época também, né? Falando de Flatwood Monsters, é um tipo, no mínimo estranho, né? E tem várias histórias e pessoas que relatam, né? Ter encontro com seres assim, justamente nas florestas, né? Aqui a gente não sabe se é alguma coisa espiritual, alguma coisa, mas realmente é um pouco assustador. Continuando, a gente entra aqui em outros tipos de seres. Então a gente vai ter desde seres mais mecânicos, né, ali, até seres um pouco assustadores. Então se confunde um pouco esses contatos alienígenas também com seres mitológicos. Então agora a gente começa entrando aqui uns pé grandes e Harry Dwarfs também, ali alguns outros tipos de seres que misturam um pouco de mitologia, mas agora depois a gente vem aí em 1955 relatos dos Goblins também, que eram outro tipo encontrados. Vamos dar uma olhada, esses Goblins, né? Esses relatos aqui eram seres também, ainda misturando muita coisa de mitologia, né? Você acha que mitologia e seres de outros locais têm alguma relação, né? Inclusive, algumas pessoas do mundo espiritual dizem que existem, né, alguns seres aí que fazem contato através da glândula pineal, alguma coisa mais espiritual com os seres humanos. Vamos continuando, aqui nós estamos em 1955, hein? 3 anos depois dos primeiros contatos. Daí a gente tem em 56 alguns relatos de outros tipos de seres, né? Ali a gente vê seres realmente estranhos, né? Formatos aqui totalmente amorfos, inclusive, e chegando em 1961, que a gente vai ter um grande evento, que foi a abdução de Betty and Barney. Estou comentando com vocês, Betty and Barney,
Então, abdução de Betty e Barney. Olha que interessante. Nós temos aqui. Então, esse aqui era um casal, né? Betty e Barney Hills. E eles relatam. Foi um dos relatos mais bem documentados e bem mais estudados na época. Então, eles relatam aqui também uma abdução alienígena e com todos os detalhes. Aqui tem algumas matérias, a gente vê fotos aqui da época, né? E aí começou um pouquinho. Então, até livros, né? A verdadeira real, a história real, bem documentada dessa abdução alienígena deles. Então eles relatam aqui, inclusive, o formato desses discos, né? Que a gente tem no canal bastante, inclusive, né? Filmagens de discos. E aqui a gente vê o relato da Betty e Barney, né, a esposa e o marido ali, que dizem ter sido abduzidos nessa época. Então aqui começa a imprensa também. A gente está falando aqui em 1963, então a gente já tinha o começo da TV um pouco mais ativa, o rádio e a imprensa também muito forte, então começa a ser mais fácil a documentação do que pensa em 1800, como era difícil, né, transitar. E aqui a gente começa já a ouvir falar dos Greys, né? A gente começa a ter as primeiras imagens dos ETs mais famosos. Depois a gente vem um pouquinho dos robôs, né? Um pouco da cultura, e o Mothman. Olha só os seres que se misturavam nessa Mothman. São seres ainda não muito bem documentados, não muito conhecidos, mas era um estranho ser, né? Aparecendo, alguns inclusive misturando com monstros, né? Figuras mitológicas e monstros. Tá? Para ter uma ideia, era um ser ali, parecia uma vespa gigante ali. Então a gente mistura-se bastante, né? Imagem, inclusive estátuas, né? desse ser aparecendo em determinadas regiões. Você acredita que a gente possa ter seres alienígenas vivendo no subsolo da Terra ou não? Qual é a sua opinião? Ou apenas vem de fora? Então tem muita documentação começando a surgir. Alguns outros para a gente trazer aqui para o canal. Depois escreva nos comentários qual você assustou mais, né, em relação. Depois a gente entra em outras abduções. Então você repare que essa época é uma época que documenta-se mais, né? A gente entra aqui nas outras abduções. Betty Anderson, a abdução dela. E também a gente entra aqui em 69. Aqui a gente está falando já na ida para a Lua, né? A conquista, entre aspas, do espaço pelo homem. Então tudo se mistura muito, né? Repare que começa a ter um maior volume de avistamentos, e cada um desses avistamentos tinham pessoas que eram especializadas em retrato falado, então documentava com algum tipo de desenho. Aqui é um resumo que é importante para a gente ter ciência, né, dos diferentes tipos de seres aí que no tempo foram avistados. Então a gente tem gigantes, né, com 3 olhos, alienígenas gigantes de 3 olhos. Eu vou mostrar algumas imagens, né, só para a gente ter uma ideia de algumas imagens aqui, que acaba sendo desenho, né, de ilustração, mas daí a gente entra aqui em alguns seres, né? Aqui começa em 72, alguns seres mais insectoides, né, e alguns mais com cara de répteis. Começa nessa época. Repare que antes não se falavam tanto deles, aparentemente eles começam a aparecer. 73 começa-se outros tipos, né? A gente tem aqui uma vasta vários tipos, né? E a gente vê uma abdução de Travis Walton, também outro caso muito famoso. Eu vou trazer eu vou trazer nesse ano aqui no canal também essas histórias mais detalhadas também, para a gente ter mais ideia, né? Como foi esse tipo de abdução, né? Então aqui foi uma história, né, do Travis Walton. Então tudo documentado, inclusive você vê, tem vários eventos que a pessoa dá o seu depoimento sobre basicamente esse tipo de contato que ele teve, né? Então ele relata, tem bastante livros sobre isso também. Então, para a gente ter uma ideia. Então a gente continua, a gente entra em 78, olha só, o primeiro, aparentemente, agora entramos nos aliens mais robóticos, né? Inclusive, quando a gente vê as naves, a gente viu muito a questão das naves ano passado,
existem várias formas de naves diferentes e tipos. Então, 77 começam os alienígenas mais robôs ali, né? 78 a gente já entra o primeiro surgimento, depois dos insectoides, né, dos reptilianos, né? Alguns dizem que os reptilianos trabalham junto com os Greys, inclusive, né? Depois entra um pouco, repare que sempre tem um pouquinho de, junto com isso, um pouco de folclore ou cultura popular, né? Falando um pouquinho até de fadas, e daí a gente chega em 83, que é relativamente novo, né? O dos homens lagartos. Então é um processo ali, e também a gente vai entrando mais, né, nos Greys, que são os que são mais visualmente os mais famosos, aquela cabeça muito grande, né, e o corpo muito fino também, e até o momento atual. Então hoje o que a gente vê mais, assim, pelo menos nos relatos, são os Greys, que são aqueles seres tamanho, estatura menor, né, e olhos muito grandes, e os reptilianos e alguns alienígenas maiores. Então, mais basicamente, eu queria trazer um pouquinho, deixa eu colocar a imagem completa aqui para vocês. Eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês terem uma ideia, né? Um pouquinho desses tipos de alienígena que existem. Mas não é só isso, não. Eu vou trazer um pouquinho também nesse vídeo, acho que vale a pena para quem é novo no assunto, né, e queira se aprofundar um pouco mais, alguns avistamentos que nós tivemos esse último ano, 2021, trazendo, inclusive, aqui alguns outros deste ano, vou trazer alguns no Brasil, inclusive. Então vamos lá, trazendo aqui nesse vídeo para vocês, para a gente complementar alguns avistamentos, né? Todo mundo pediu, então estamos aí. Depois eu vou coloque no comentário o que você quer que eu traga mais, que eu vou trazendo mais aqui no canal. Olha só, aqui é uma filmagem no Rio de Janeiro. Vamos lá, dar uma olhada. Este ano, 4 de janeiro. Caralho, que porra é essa, maluco? Que bagulho é esse, mano? Caralho, que porra é essa, maluco? Olha aqui. Que porra é essa? Caralho, sei lá. Caralho, que me arrepiei todinho. Caralho, maluco, não sei. Que é isso, maluco? Tô filmando. E um caiu. Um caiu. Sei lá que porra é essa. E ela tá caindo, ó. Rio de Janeiro, um objeto voador sobre o rio, hein? Esse ano, inclusive 2022 já, hein? A gente vai trazer mais alguns, só pra ter uma ideia, luzes no céu também. Muitas novidades. What the hell are those? That's fucking Novembro de 2021. They just blink out of existence. They just stop. I don't know. That is so freaking weird. So that's 6 of them now that we've seen. There's no noise. All I hear is a train. Luzes no céu, né? fuck. Se movimentando. É interessante como você pode viver uma vida sem ver isso, né? Muitas vezes a gente acaba não vendo no assunto do dia a dia, a gente acaba não podendo ver isso. No, 3. Yeah, one of them did. There's only 3 left. One of them's disappearing. Well, oh, yep, that one's gone. I can't see. They're like about to disappear. É simplesmente lindo, né? I'll show them the video. There's only 2 left of the 4 that I've Oh, one seen. just disappeared. Yeah. What? You're missing it. You just missed that. I'm sorry, but come look at this fucking video that Mom's got. Like right There's now. one left. Right now. Why? Oh my god, it's amazing. It's fucking cool as shit. Come and look at this. Que pessoas em todo mundo filmando, essa que é a parte mais interessante também. Vou dar uma olhada um pouquinho mais aqui, que a gente tem algumas outras fotos aqui também, outra filmagem aqui, ó, uma família, né, passando e de repente, assim, fazendo uma filmagem, uma foto, e de repente passa, assim, um disco atrás deles, né, olha que interessante.
coisas que acontecem bastante no dia a dia, né? Virou uma coisa muito padrão já, a gente já tá meio acostumado, né, com tudo isso, mas a gente não pode deixar né, o assunto. Olha que interessante, aqui um avião, um raio passa por esse avião, olha que ó, e pode ser esse mesmo raio, né? É interessante. Câmera lenta, vamos ver, ó, portais aparentemente, né, comunicações aí com outras dimensões. Inclusive a gente tem no canal muitos vídeos, né, de objetos mesmo, voadores, e no canal a gente vê diferentes formas. Inclusive a gente tem relatos do ano passado, no final do ano passado, daquele objeto perto do Sol. Eu vou trazer também, que é aquele que abriu um triângulo ali, um leque perto do Sol, abriu novamente. Vou trazer atualizado, novidades aí. Então, olha só como eles estão presentes, né? A gente vê os relatos de tipos diferentes de raças, né, alienígenas, e também os meios de transporte vão desde algo mais orgânico, que a gente viu o relato ali, até algo mais físico mesmo, de matéria, até algumas projeções entre algumas dimensões onde a gente vê um pedaço só do objeto. Trazendo um pouquinho mais, olha só, é muita coisa, né? Aqui foi em Valparaíso, olha como o Brasil realmente está sendo um local importante. Valparaíso, né? A gente tem aí... Nossa, não, né? Aquí siempre se ven cosas extrañas, ¿cierto, Juanito? Siempre hemos visto cosas extrañas. Aqui é o exemplo, olha só, é algo fluido, não é, como eu comentei, tá vendo? A gente não consegue, não parece matéria, parece sim apenas algo fluido. Nossa, não, né? Aquí siempre se ven Olha cosas que interessante, extrañas, ¿cierto, Juanito? como é o objeto. Una nave espacial. Sí, tiene forma horizontal. Bem interessante, hein? Vamos dar uma olhada um pouquinho. Tem bastante coisa nova que eu quero trazer aqui no canal, que eu fiquei um tempinho sem trazer ano passado. Agora vamos ver se esse ano o assunto fica um pouquinho mais tranquilo, né? Pra gente poder acrescentar, né? Aqui, por exemplo, aqui alguns... Depois eu vou dar uma olhada com calma mais nesse, né? Mas tem bastante informação nova. Olha que interessante. Vamos ver juntos aqui. Sempre avalie a probabilidade de ser uma imagem real. Essa eu não colocaria como real até o momento, tá? Sempre é importante uma visão crítica, né? Mas tem muitos que aparecem entre nuvens também, aparecem de uma forma que confunde um pouco as nuvens. Nas tempestades aparece um pouco mais, ó. Então essa pode ser montagem, eu descartaria um pouquinho, né? Vou dar uma olhada mais algumas. Essa é interessante, eu até imagino The Sun, que é um avião, né? E de repente, olha só, é avistado no céu uma nave gigantesca, né? Entre as nuvens ali, meio disfarçada entre as nuvens. E a pessoa no avião filma. Olha o que tem em cima, né? Olha que interessante. Você possivelmente já sabe, né? Um pouco mais sobre eles. Incrível, hein? Incrível, né? E você fala assim, mas peraí, como é que isso tá voando ali, né? O avião tem uma propulsão, tem toda a física ali. E muitas vezes as leis da física, pelo menos divulgadas publicamente hoje, né? Pelo menos ensinadas em faculdades, esses objetos não seguem a lei da física que a gente conhece, né? Eles conseguem se deslocar rapidamente, conseguem ficar no ar, parados no ar, né? Fazer movimentos que ninguém ainda conseguiu explicar ainda a fundo, né? Olha que interessante. Legal demais, né? Vou dar uma olhada, trazendo um pouquinho mais, que tem bastante informação nova. Eu quero tentar trazer mais esse vídeo pra gente poder ver juntos aí alguns novos, né? Esses são todos inéditos, tá? No canal, vamos ver. Ó, mas esse aqui da filmagem tá bem ruim.
aqui tá muito ruim a filmagem, vamos pro próximo, que tem bastante coisa nova. Aqui também uma evidência em foto, né? Capturada em câmera, olha só, com detalhes, né? Esse alien capturado, esse OVNI capturado em câmera. Você vê que, e junto com os avistamentos que a gente comentou, né? Com os tipos, como a gente viu na tela, depois a gente revê novamente, a gente vê que junto as naves também estão diferentes. Então a gente vê aí formatos. Esse formato aqui a gente viu numa imagem perto do Sol, naquele telescópio, inclusive da NASA, o telescópio oficial, e repare que é um tipo de disco triângulo, né? É um objeto voador triangular. Então repare que cada tipo de raça diferente utiliza um veículo diferente. E pra gente, a gente acreditava somente que o homem, né, era possível de usar veículos para locomoção. Então seria o homem usando ou não? Qual a sua opinião? Né? São realmente protótipos um pouco desconhecidos, pelo menos para o público, né, mundial, não em corporações específicas, mas para o público, né, pelo menos para a maioria dos engenheiros físicos, astrônomos, tudo aí é bem desconhecido. Então a gente vê aqui uma filmagem longa, né, de um objeto aí em formato triangular. O que você acha? No mínimo interessante, né? É bem legal. Vou dar uma olhada, tem muito mais coisas chegando também. Olha só, aqui também, só para ter uma ideia de informação, olha só, só para ter uma ideia, né, 31 de julho, né, aqui, tem que verificar qual foi o ano, 65, como a gente falou daquela timeline, 65. 31 de julho, 75 objetos avistados por 70 pessoas. 1 de agosto, 29 objetos observados por 27 pessoas. 2 de agosto, 44 objetos observados por 46 pessoas. Então, foram 148 objetos visualizados por 143 pessoas em 3 dias. Você vê como é volumoso, né, os avistamentos. Então, aqui a gente tem um print, né, só para ter uma ideia de observações. E a gente tá vendo aqui, só nesse vídeo, né, recente, olha quanta coisa. E olha a informação que eles ficam, olha isso. E é recente, tá? Tudo novo, eu nunca tinha visto isso ainda com vocês também no vídeo. E vou trazer mais, eu vou entrar mais a fundo e trazer muita novidade esse ano, fica tranquilo. Tem umas fotos, inclusive, que desapareceram, novas. Eu vou tentar trazer, assim que eu localizar novamente, eu vou trazer. Olha só, quantos no céu. Muitos. Vou trazer mais alguns que olha que tem muita coisa interessante, né? Aqui algumas anomalias encontradas, né? Aqui esse aqui tá ali. Vamos ver, trazendo mais algumas pra gente ver. Aqui, ó, os OVNIs no Rio Amazonas. Vamos ver. Brasil, hein? Aqui. A gente gravou um UFO, um OVNI, no meio da Amazônia, no Rio Madeira. Olha que lindo. Prestem atenção. Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar uma tela. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou estar lembrado que ele vai. Tá grande. Tu viu o banco que ele vai. Olhe essas luzes amarelas. Que isso, João? Olha. Será que essa aqui... Olha, é o bicho. Olha, vai pra direita, tá grandão. Lindos, né? Será que é satélite? Você vai pensar, o que flutua, o que fica no ar hoje, né? Além de helicóptero, assim, É trecho. drone desse tamanho. O que vocês acham que eles estão fazendo no meio da floresta? Nanu, E tem algumas crenças populares, né? Da mãe d'água, que era uma bola de fogo que andava nos rios, né? São todas lendas da Amazônia, algumas são da Amazônia, do Brasil. Ali são 3, né? Elas aparecem e desaparecem. Interessante, né? Tá muito relacionado com isso. No passado acabava virando lendas, né? Aqui, olha só, aqui em State Island, New York, olha só. New York is given Mais um permission to forces. avistamento aqui. He films the skies using an infrared camera and has Ó, tá? Olha que interessante. Ele não consegue ver a olho nu, mas ele consegue pegar via câmera, ó. Alguns objetos subindo ali também, tá? O que os aliens estão escondendo, hein? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais. Tem bastante, mais algumas fotos, né? Tudo novidade que vale a pena. A gente já faz uma atualização de 2021. Olha que legal. Aqui,
Aqui mais uma filmagem, olha que interessante, né? Nos céus. Muitos objetos, eles não param, né? Eles estão sempre ali. E quanto mais celulares, mais probabilidade de serem filmados, né? Você vê que interessante os detalhes ali. Vamos trazendo um pouquinho mais aqui, alguns que vale muito a pena. Quer ver? Agora, e é interessante que essas filmagens duram pouco tempo, viu? Isso que é legal. Então vou voltar novamente, tem muita coisa, tá? Ficar o ano inteiro trazendo vídeo, acho que eu ainda não vou conseguir atualizar o que precisa. Então, vamos ver se os vídeos começam a ser divulgados novamente, né? Que não seja mais um assunto... Depois daquele incidente que nós tivemos no Rio, aqui no Brasil, o assunto foi, de certa forma, um pouquinho não divulgado, né? Então, agora a gente pode voltar um pouco mais. Objeto no céu também. Muita coisa, hein? Muita coisa acontecendo. Vamos ver mais alguns. Depois eu quero ver a timeline só pra gente dar uma olhada nas formas novamente deles, né? E a gente dá uma revisada. Se tiver algum que você queira ver mais detalhes, eu quero tentar trazer o máximo possível. Aqui, olha que legal. Aqui um raio de sol, né? Bom, dizem que é um OVNI, tá? Sobre Mersin, Turquia. Vamos dar uma olhada nessa filmagem aqui, ó. Então a gente vê estranho, né? Isso aqui ser sol, para mim, você acha que isso é sol? Estranho, né? E parece dois objetos, né? Um aqui e outro aqui, tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar porque é imagem de TV, aparentemente. Olha só, ó, no mínimo estranho, né? Um raio assim específico saindo de um ponto só, né? Pode ser raio de sol? Pode, não dá para descartar, mas no mínimo é estranho. Olha só sobre a cidade, né? Ó, estranho, né? Mais uma novidade aí. Muita coisa, hein? Legal. Vamos dar uma olhada mais alguns avistamentos. Aqui foi aqui alguns, peraí. Bob Lazar. Olha que interessante. Foi feita a predição do elemento 115, né? Em 2003. E o Pentágono admitiu a investigação, né? Isso aqui foi feito por uma criança no Zimbábue em 1994, né? O que ela viu lá, olha aqui o que ela viu. O que você acha? Esse é um Gray, né? Então ela 1994, que era um dos Gray, bate com o aparecimento maior dos Grays. Dizem que algumas raças elas vêm Ring Camera Footage. Vamos dar uma olhada nessa aqui, isso aqui é uma filmagem de câmera de segurança, né? Cada momento ó, vamos ver. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa nos céus, aparentemente. Tá vendo nesse ponto aqui, ó? Ele tá observando, né? Aqui, ó. Ele volta para casa dele. Deixa eu mais coisa para frente. Tem muita coisa nos céus aqui, mas não tem nada. Ele vai tirar algumas fotos, aparentemente avistamentos mesmo no céu. Ele pegou na câmera de segurança. Vamos ver um pouquinho mais. Aqui, ele trabalhou na Força Aérea, né? E sabe que isso não é um avião, né? Que os aviões se movem muito, muito devagar para isso. Então isso aqui foi em Orangeburg também, em 7 de janeiro de 2022, alguns 3 dias atrás. Vamos dar uma olhada. Mais uma filmagem, tudo muito recente também. Olha aqui, olha isso. Caramba, esse tá até demais, não tá? Esse. Será que é de verdade esse? Tá muito definido, né? O que você acha? Nossa, essa nave aqui é daquelas grandes. E a gente já viu naves assim, mas são raras assim de se ver, né? Olha quantas luzes. Cara, essa é uma das mais definidas que eu já vi, assim, pelo menos. Olha o detalhe dela. Temos. Essa eu vou dar repost no Twitter.
Vamos ficar com ela porque vale a pena a investigação, hein? Porque tá muito definido, né? Inclusive uma dessa que ficou sobre na Califórnia, aquele OVNI sobre a Califórnia, foi exatamente esse tipo de nave, com luzes assim e grande, né? E a gente tá falando de é bom, interessante, Estados Unidos, né? Vou dar um repost nela e é bom a gente dar uma olhada depois essa com mais atenção, tá? Depois eu quero voltar nela, talvez fazer um vídeo só sobre esse caso. Bom, vamos dar uma olhada aqui, inclusive, olha só. Bom, aqui diz que é uma operação, né, do governo, vamos ver se é do governo, na busca e no resgate desse tipo de dá uma olhada mais no ponto que a gente importa. Ó, parece que é uma entrevista, na verdade, então não vou entrar muito em detalhe, eu queria ver mais a imagem. Aqui é só entrevista mesmo. Vou dar uma olhada mais algumas cenas. Olha só, esse daqui que é interessante. A gente viu no último ano esse tipo de naves com formas estranhas também. Né? Ó, tá vendo? Tem várias dessa forma, inclusive formas de água-viva, algumas outras formas. Olha que interessante. Amorfas, né? Parece algo mais orgânico, não muito algo físico. Bom, aonde a gente vive, né? O que é isso nos céus? É a pergunta que eu faço, né? E tudo isso passa muito... Você pode viver uma vida inteira sem ver isso. Muito interessante, como... É muito simples, né? Você pode viver a vida sem nunca ver isso. Incrível que pareça, né? Apesar de muita gente postando, não é muito divulgada. Então eu entendi um pouco porquê do canal, né? Porque tem que ter o canal. Aqui é interessante, né? Alguns avistamentos durante 3 dias, em 1975, sobre e aonde foram feitos os avistamentos. Aqui a gente tem algumas anotações, né? E perto de algumas locais aqui que a gente viu aquele detalhe, né? Justamente perto de estações do governo, ali onde guardam algumas coisas que não podem todo mundo utilizar. Esse me chamou muita atenção novamente. Vamos dar uma olhada, ó. É exatamente esse. Olha o detalhe, né? Aquele que a gente viu em detalhe. Olha o detalhe dele. O que você acha disso? É no mínimo atípico, né? No mínimo interessante isso daí. Eu vou tentar ter uns vídeos mais longos esse ano, se você puder assistir inteiro, se puder, para ver se o YouTube cria mais relevância, indica mais o canal também. Estou tentando melhorar algumas coisas, né? Além de trazer um conteúdo legal, entender um pouquinho mais, justamente para ver se o YouTube, como tem muito podcast, né? Só se indica mais. Olha que interessante. O que você acha disso? Olha isso, detalhe, né? Bom, o fato é que isso não é normal, né? Não é nada... Holy shit. Vou ver um pouquinho mais, esse a gente já viu. Eu vou dar repost também, novamente, nesse outra fonte, tá? Esse caso aqui eu quero investigar mais. Vamos dar uma olhada mais alguns. Tá ficando legal hoje, hein? Aqui, ó. Olha que interessante, né? Outros cruzando o céu, né? A gente vê aí vários, né? Outra coisa, nunca aponte um laser para um objeto desse, tá? Ele vê aí o detalhe, né? No response, nothing. Eu não me responsabilizo por você apontar um laser para um objeto desse, hein? Pode ser perigoso. Aqui, vamos dar uma olhada. Aqui é o mesmo, né? Eu vou retweetar todos que eu quero analisar isso bem a fundo. Dá uma olhada. Segue lá o Davis Channel, né? No Twitter também e outras redes sociais. Aqui é um avião supersônico, né? Com o mesmo formato aí de um disco de fora, né? Mas vê que voa bem, né? E tem mais ou menos, né? Então, mais ou menos. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais, alguns outros, depois a gente vai revisar ali a timeline. Olha que interessante. Esse é do tipo amorfo que eu comentei, né? Que eu falei que a gente vai ter os mais mecânicos, os mais orgânicos, e tem alguns que são amorfos. Eles parecem estar entre 2 dimensões. A gente só vê um pedaço dele.
Eu vou colocar aqui também um vídeo da quarta dimensão para você entender mais ou menos o que a gente está vendo aqui, tá vendo? A gente não vê o objeto, ele não fica, ele não é estável no céu, ele fica oscilando a forma, tá vendo? Uma das teorias é que ele esteja numa outra dimensão e a gente só vê uma projeção dele. Então quando a gente vê essa projeção, a gente não consegue ver ele inteiro, só uma parte, seria uma das dimensões em uma quarta dimensão, onde a gente está em 3 dimensões, né? Então a gente não consegue... É difícil entender isso, mas já tem a teoria sobre isso, tá? Na física é bem conhecida. E também vou colocar uma playlist aqui para vocês que vale muito a pena. Assiste quem é novo no canal. Tem muita informação do que a gente vem cobrindo aí desses avistamentos. No mínimo interessante. Esse é um caso bem legal. Vamos dar uma olhada mais alguns, ó. Então, aqui também, olha, mais um. Em 7/1/2022. Então a gente tá vendo casos de agora mesmo. Olha mais um. Dizem que nós podemos ter esse ano algum tipo de contato maior, né? Que a gente estava numa fase de mudança mesmo da Terra, né? Que a gente estava num período que era conhecido, inclusive, né? Era documentado, né? Inclusive, né? Que a gente vai passar de uma época para uma época mais de evolução aqui da onde a gente vive. Você acha que isso é verdade? Não é, né? Falando que a Terra está saindo de um período, eu chamava de expiação, agora para um outro período de evolução, né? Onde faz parte que até 2050 eles vão entrar mais em contato com a gente, para a gente entender melhor de onde a gente veio, né? Será que a gente vai entender de verdade? Não sabemos, né? Mas realmente eles estão aí. É interessante que eu também posso aprender um pouco mais. Olha só essa filmagem de outra nave. Repare que é muito volume, né? A gente cada vez mais agrega aí informações e cada uma daquelas raças usa um tipo de nave diferente. Por isso tantas naves diferentes também. Mas a gente está voando, né? Está do seu lado um desses, né? Só ir lá para a Antártida que você possivelmente vai ver, né? Possivelmente. Vamos dar uma olhada se temos mais alguma coisa. E depois eu trago amanhã mais alguns para vocês, tá? Alguns novos aí. Então fique ligado no canal que vai ter muita novidade aqui. Eu quero rever com vocês, então. Esse é lindo, né? Esse aqui. Vou rever com você a timeline. Então, só pra gente lembrar, tudo começa. É relativamente novo, né? Tem 80 anos apenas. 80, 70 anos. Tudo começa em 36, com uma queda na Alemanha de uma grande nave, onde os alemães dizem ter adquirido essa tecnologia. Isso gerou uma série de erros, inclusive, né? Tem uma grande nave alemã chamada Die Glocke, que teve um projeto que eles tentaram fazer para levitar ali nessa época, e uma série de assuntos derivados disso, inclusive a ida para a Antártida, tudo isso naquele período que a gente fala. Daí, agora, o documentado, assim, mais bem documentado, em 47 a gente começa os primeiros avistamentos com os homenzinhos verdes, né? Até Pica-Pau usou um pouquinho disso. Depois entraram várias criaturas mitológicas sendo avistadas, né? Desde Pé Grande e outras ali. E daí a gente vem, os principais pontos ali que a gente vai ser as primeiras abduções também no período, né? Em 61 começa as primeiras abduções e seguem-se as abduções. Daí aparecem os primeiros insectoides, que são alienígenas com mais garras de formigas e coisas assim. E também depois disso, isso aqui a gente tá falando em 72, e alguns mais com caras de inseto mesmo, tá? Dizem que vem debaixo da terra esses. Daí a gente começa a prosseguir isso, entram os primeiros Greys, ainda um pouquinho diferentes do que a gente conhece mais hoje, e entra em 78 os reptilianos, que são esse povo que tem aquele olho, né? Aquele olho de réptil, e dizem que esses daí se misturam com a raça humana. Inclusive, alguns dizem que alguns reis e rainhas são. Não sabemos, né? Com certeza. Daí a gente chega aos Homens Lagartos em 83, e hoje a gente tem o maior reporte mesmo dos Greys, aqueles alienígenas menores com aqueles olhos muito grandes e bocas, né? Temos vários relatos, inclusive no Brasil, deles estarem aqui, né? E hoje mistura-se aí, o mais volume são os Greys e os reptilianos, né? Quero a sua opinião, o que você achou de tudo isso, se gostou, deixa like, compartilha o vídeo, né?
Compartilhe em alguma rede social, e é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Um vídeo maiorzinho, mas eu queria trazer mesmo um especial em começo de ano para todo mundo. Essa é a timeline dos alienígenas, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Você que é novo, seja bem-vindo novamente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa like, compartilha. Eu vou deixar uma playlist bem legal aqui de muita coisa também, com mais avistamentos, mais coisas que a gente já tem documentado no canal. Fique ligado que eu vou começar a trazer muito mais coisas esse ano. Espero que você goste aí. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau.